Olá, tudo bem? Eu sou o Alexandre Inácio, aqui do canal Pais ao Alto, e hoje eu quero falar com você sobre Tolkien e a Eucatástrofe. Sobre a vida de John Ronald Reuel Tolkien, já falamos um pouco em episódio anterior, quando comentamos sobre a mitológica história de seu livro O Senhor dos Anéis. Também já conversamos aqui sobre alguns tipos de histórias, os mitos gregos e também os contos de fadas, com suas excelentes contribuições na formação de gigantes intelectuais, como o G. K. Chesterton e o próprio Tolkien. Embora estes temas pareçam ser direcionados apenas a crianças, e de fato em diversos aspectos podem ajudá-las, eles têm muito a ensinar também a nós, pais. Já vimos que os bons mitos, como os gregos, não são historiazinhas superficiais e que podem nos orientar sobre a nossa vida acontecendo hoje. Falamos sobre os diversos símbolos contidos em histórias como O Senhor dos Anéis e como eles podem nos abrir janelas altas que nos convidam a olhar para horizontes mais elevados. E sobre os contos de fadas, tratamos de algumas características que infelizmente têm sido esquecidas ou deixadas de lado no ensino das gerações mais novas. Muito disso precisa ser resgatado. Não soneguemos a nossos filhos o acesso a riquezas educacionais, ainda que em nossa infância nos tenham eventualmente sido negados. Há muitos sábios que foram formados no beabá dos contos clássicos e que são exemplos a serem seguidos. Com um pouco desta base estabelecida, quero hoje voltar a atenção para algo de muito importante que é comum nas boas histórias. Sim, pois as boas histórias em geral trazem em si uma característica em comum. Sabe qual é? Elas nos falam de queda e ressurreição. Isso mesmo, queda e ressurreição. Já reparou como as boas histórias têm estes elementos? O início pode até ser relativamente tranquilo, mas há problemas, e então a situação se agrava, como numa catástrofe, para uma posterior ressurreição, e no final, feliz e para sempre, tudo fica ainda melhor do que como começou. Aqui podemos introduzir isto que Tolkien chama de eucatástrofe. Quando o pior está acontecendo, quando a situação se torna desesperadora e tudo parece perdido, então acontece o contrário da catástrofe. Uma boa catástrofe, poderíamos dizer. Ou eucatástrofe, como Tolkien chamou. Uma catástrofe ao contrário. Uma virada repentina e alegre, em que aquele talvez último fio de esperança toca na graça, ou, providencialmente, é tocado por ela. E isto, que acontece de forma excelente no Senhor dos Anéis, está presente nas boas e clássicas histórias. Há um ambiente bom, que é perturbado por uma maldade, e depois, de alguma maneira, é redimido. Perceba que interessante. De alguma forma, estes contos, cheios de fantasiosas aventuras, preparam mentes e corações para o acontecimento mais importante de nossa história real, quando, há pouco mais de 2000 anos, o próprio Deus se fez homem e veio morrer e ressuscitar para nos salvar. Eis aí a maior e mais perfeita de todas as eucatástrofes. A maior catástrofe foi Deus se fazer homem e nós o matarmos numa cruz. Porém, o que ocorreu foi uma eucatástrofe. Na cruz, nosso Senhor Jesus Cristo venceu o pecado e o demônio, e com sua ressurreição abriu para todos nós as portas do céu, para que possamos ressuscitar com ele, num verdadeiro final feliz para sempre. Assim, no Evangelho, aquilo que estava presente nas boas histórias fictícias tornou-se história real. O que os mitos previam, o que os seus autores alcançavam de maneira imperfeita, aconteceu com Cristo de forma infinitamente perfeita. Neste sentido, podemos começar a perceber que as histórias antigas, as boas e clássicas obras literárias, de alguma forma nos ajudam e nos preparam para o próprio Cristo. Como se pode ler no site do Padre Paulo Ricardo, da mesma forma que o Antigo Testamento preparou nossa vontade, a filosofia grega preparou nossa inteligência e os mitos prepararam as nossas paixões para a vinda do Salvador. Que nós, pais, possamos ler as boas histórias para nossos filhos. Aprendamos também com elas. Façamos bom proveito desta capacidade extraordinária que elas possuem,
a de conduzir-nos ao abismo para depois tirar-nos de lá. Que este exercício proporcionado pelas narrativas nos ajude a imitar os bons personagens, como eles, não desistir, mesmo quando tudo parecer fadado ao desastre, como eles, nos agarrar no bem, pelo qual vale a pena lutar. Que em nossas vidas as quedas sejam recomeços, sejam impulsos para um reerguimento mais alto, que acontece em meio a músicas revigorantes, orquestradas pela providência divina. E que os detalhes de nossa história sejam como ingredientes, em medida certa para a receita que nos é recomendada, a de amar e crescer nas virtudes, para enfim voltarmos para casa, num final feliz para sempre. Se você gostou, compartilhe com seus amigos. Fique com Deus e reze por nós. Paz ao alto.